Olá, gostaria de dar as boas-vindas a mais um Diálogos Adumbe, programa da Associação Docente da Universidade de Brasília, na TV Comunitária de Brasília. Nesse programa a gente costuma debater alguns temas prementes da contemporaneidade, alguns temas de discussão, que estão passando não só pela categoria docente, como pela política brasileira no geral. E no momento a gente está em semanas muito conturbadas. Como vocês devem lembrar, há pouco tempo foi aprovado o arcabouço fiscal e houve uma grande discussão sobre diversas pautas no Congresso na última semana. Uma dessas pautas, que passou no que foi descrito como uma derrota do governo, foi o PL 490. Um PL, um projeto de lei que tenta entronizar na legislação brasileira o princípio do marco temporal. O marco temporal, só para, antes de a gente começar o diálogo, dar uma pequena nivelada, talvez, do que seja o tema, O marco temporal é uma interpretação da Constituição que diz que apenas as terras indígenas ocupadas em 1988, quando da promulgação da Constituição, teriam direito à sua demarcação. Esse é um tema bastante polêmico porque, além do Congresso Nacional, que está envolvido nele agora, envolve também o Supremo Tribunal Federal, que vai se reunir nessa quarta-feira, dia 7 de junho, para discutir novamente esse tema. Esse julgamento já está em andamento, já houve um potente voto, um brilhante voto do ministro Edson Fachin contra o marco temporal, mas o julgamento continua e diversos outros ministros vão se manifestar. Então, para debater essa pauta e para debater a movimentação política em torno dos direitos indígenas no Brasil nessa semana, a gente recebe hoje o Francisco Sarmento, que é do povo tucano, do Rio Negro, e é doutorando em antropologia na UNB. Francisco, se quiser dar um alô para os nossos ouvintes e assistentes. Olá a todos que nos veem. Agradeço, Pedro, por estar aqui nesse momento. Obrigado, Francisco. Então, para a gente tentar entender um pouco a questão do marco temporal vista do ponto de vista dos povos indígenas, enfim, qual é o problema com essa interpretação da Constituição? E, a princípio, ela poderia até parecer razoável, Enfim, se coloca ali um limite e mais ou menos isso é o que vai dar o direito à terra. Qual o problema tu vê com essa interpretação? Ela é uma problemática que com muitas consequências para a população indígena no geral, porque a população indígena ela encara diversos problemas históricos a partir do contato com a população não indígena e estabelecendo um marco temporal, busca-se julgar a legitimidade de ocupação territorial das populações indígenas. E vem uma série de consequências porque mexe exatamente num direito, e esse direito tem uma originalidade porque antecede qualquer estabelecimento de Estado, E com a democracia se tem pautado para que sejam pensadas políticas para as populações no geral, e é uma garantia do direito, uma garantia do território, de muitas questões que envolvem a continuidade das populações indígenas, em questões de cultura, território, ou seja, e mexer numa cláusula que diz respeito ao território é uma questão que geram várias consequências, sobre a continuidade, o futuro, a decisão, a governança territorial, e também a questão de consulta às populações indígenas, porque uma vez que você está numa democracia e a Constituição preza isso,
é que haja o direito à consulta à sua população. A questão do marco temporal, o ponto inconstitucional, né, que vemos nele, é que mexe exatamente nisso. Questionar a territorialidade, estabelecendo um marco desconsiderando a história das populações indígenas, a colonização, né, os deslocamentos que houveram, as perdas em questões tanto de território, mas também em relação à cultura. E é inconstitucional porque também ela retira esse reconhecimento, essa legitimidade e também a questão da decisão própria dos povos indígenas em termos democráticos. E se estabelece em cima disso uma abertura para decisões que são estabelecidas em outro palco, que é do desenvolvimentismo, abertura para empreendimentos, né, que não fazem parte dos valores que as populações indígenas têm, né? Ou seja, não há uma conversa, um diálogo, há uma imposição de ordens, né, que estão voltadas com um tipo de economia degradativa, tanto ambiental, mas também em termos culturais de suas próprias populações. Isso é muito grave. Obrigado, Francisco. Eu acho que tem diversas questões acontecendo agora, né, que ressoam com o que você está falando, né, como, por exemplo, a questão da ferrogrão, né, que esse projeto de ferrovia que atravessa algumas áreas indígenas e que era o argumento já dos governos Temer e Bolsonaro de que, por ser um projeto de pretenso interesse nacional, né, de que não se deveria aplicar a convenção de consulta prévia às comunidades tradicionais para esse caso da ferrogrão, como não se aplicou plenamente para Belo Monte, para diversos outros empreendimentos, desses grandes empreendimentos desenvolvimentistas e etc. Mas assim, vamos tentar de repente pensar um pouco mais no específico, né? Tu vem da região do Rio Negro, né? Que consequências teria na tua região essa questão do marco temporal, né? Implicaria na dificuldade de demarcação de algumas terras, implicaria na revisão de terras, talvez, já em processo de demarcação, né? Só lembrando que o processo de demarcação envolve várias fases, é bastante rigoroso e burocrático, né? Mas, enfim, com diversas etapas, e há muitas terras indígenas que estão no meio dessas etapas, né? Que ainda não chegaram à demarcação, mas já estão em algum momento disso. Que impacto teria para as populações do Rio Negro? A proposta de um marco temporal é justamente o de questionar a legitimidade das terras que foram demarcadas pós-Constituição, no ano de 1988. E, de todos os modos, se abre para esse questionamento numa ideia de invalidar os direitos, né, territoriais, não só aqueles que estão ainda em prévia de serem demarcados, mas aqueles que já foram, né, já estão homologados ao longo do tempo.
se abre para que haja um questionamento em todos os sentidos, né, nessa parte, porque uma vez que isso vem a ser decidido, né, não é mais, não fica mais para a cargo, né, das instituições que representam as populações indígenas e as instituições indigenistas. Aí ficam muitas coisas a critério de outros interesses, né? Sobretudo econômicos. E com o marco temporal se afeta não somente os territórios que estão em via de serem demarcados, mas também aqueles outros. Tem muitas coisas que serão, né, aí questionadas, porque são territórios, se vai questionar o vazio, que é visto assim, né, as terras indígenas são vistas como um vazio, improdutivas, né, com potencial, com recursos que estão aí, que podem ser de interesse econômico. E a ideia é que se abra para isso, empreendimentos, né, que serão estão em vista de serem implementados, que é uma coisa que já vem de muito tempo. As terras indígenas, elas são afetadas em todos os sentidos, não só impedindo outras demarcações, né? Dificultando aquelas que estão nesse processo, mas também questionando aquelas que já estão demarcadas, né? Homologadas. E muitas áreas passarão, já estão sendo, né, passarão através de uma forma legislada a serem questionadas por questões de interesses múltiplos. E lá na região do Rio Negro, já houve um processo grande, né, para as terras serem demarcadas, um conjunto contínuo de terras que são demarcadas. Elas já são questionadas, né, porque a região apresenta muitos recursos, sobretudo minérios, está na parte da Amazônia muito rica, né, de biodiversidade, uma região muito úmida, né, onde não há grandes porções de desmatamentos, tem uma zona muito grande de terras indígenas, e fora elas tem outras terras de proteção ambiental, né? Parques nacionais, estadual, área de proteção ambiental, enfim. Esse conjunto todo preocupa para aqueles que pensam em empreendimentos nessa região. Preocupam políticos, né? Gerações de políticos têm essa preocupação e não vai deixar de ser. E fora isso, tem as demandas das populações indígenas, aquelas que ainda não estão contempladas com essas demarcações, um pouco mais abaixo, né, da região do Rio Negro, que tem legitimidade para pedir, né, o reconhecimento territorial, porque aquele território ele é indígena e não deixou de ser, né, pelo processo colonial, que desgastou
as zonas mais abaixo, né, em que muitíssimos povos desapareceram ao longo do tempo e os representantes que estão hoje vêm dessa população e também, sobretudo, a partir do Alto Médio Rio Negro, né, que tem as populações ainda que puderam se resguardar, e estas zonas elas fazem parte de um mosaico sociocultural, né, de muitos povos. Tem muitas, uma região do brasileiro onde se concentra o maior número de povos, de línguas, uma riqueza assim, quase que muito rara, né, nos continentes em termos indígenas. E essas populações têm o direito, porque não deixou de ser uma área indígena, né? Não tem o reconhecimento do Estado enquanto tal, mas as populações sempre viveram e continuam vivendo naqueles rios, naqueles espaços, tem seus assentamentos, tem suas povoações, né? Continuam, nunca deixaram de manejar os recursos, o território, ou seja, da forma tradicional. Nunca quiseram olhar para aquilo e usar da forma não indígena. Continuam, porque é um jeito próprio, isso é cultural, é a forma de entender os espaços, né, a vida no território, e demonstram que é uma forma de viver muito sofisticada, que aprimoraram isso há muito tempo, né? E que apresentam ainda hoje uma forma de viver muito rica, em que que considera elementos, né, importantes para o cuidado do território. Ou seja, as populações indígenas têm isso, carregam isso consigo, né? E elas não deixam de ser indígenas. Você tem um território brasileiro gigantesco com muitas populações indígenas que precisam do território, né, para a continuidade da vida. E você vê que tem uma outra forma de lidar com o território, né? Uma vez que essas questões da vida no território ela é questionada, se está questionando inclusive a continuidade da própria reprodução física, mas também sociocultural dessas populações com esse tipo de política, né, externa. Deixa de considerar que aqueles territórios são indígenas. Há aqui uma propensão dos indígenas invadirem territórios, né, que foram constituídos aí, né, territórios não indígenas. Não há, no Brasil não há isso, né, de legitimar cidades como terra indígena, né, retirar pessoas só em alguns casos, né, que convém, né, mas tem toda uma ordem para isso, né, um estudo para isso, tem uma legislação para isso, né, e tem com essas discussões também vem uma série de desinformações nessa conjuntura, né, acerca
da imagem do indígena e, sobretudo, da legitimidade sobre os seus próprios territórios. E com essa questão histórica se carrega uma outra coisa que é da população que foi afetada ao longo do tempo, em termos culturais, né, em questões físicas, mas também da mobilidade, enquanto que as forças coloniais avançam, elas vão afetando muitos grupos indígenas ao longo do tempo, né? E não deixa de acontecer isso até o momento. Enquanto que você vê estabelecido um marco para aquilo, dizendo assim, só vai ter legitimidade de terra, de território, para aquelas populações que estavam nesse território até a data de promulgação da Constituição, né? Sem levar em consideração que os processos coloniais afetaram muitos grupos indígenas. E fora isso, tem outros processos que estão dentro disso, né? O que se fez com as populações. As mobilidades indígenas ao longo do tempo se deram de todas as formas, né? Com afastamento, não só com extermínio, né? Mas também com afastamento das populações dos seus próprios territórios, políticas, desde os tempos coloniais, mas também, inclusive, para esse já, né, num período mais próximo, como a ditadura, em que faziam mudanças de populações dos seus territórios, levando para outro local, deslocando ou fazendo políticas diversas, né, em termos tem várias atrocidades, na verdade, dentro disso, né? Tem indígenas que foram forçados a ser soldados, tem indígenas que foram forçados a ser escolarizados ou cristianizados, outros foram bombardeados mesmo, perseguidos. No caso muito. O Emiri Atuari, né? Que foram, com certeza. Bombardeados, né? Com certeza. E foram afetados de todas as formas, e até nesse tempo há isso, né? Tem questionamentos diversos, inclusive para a população que mora hoje nas cidades. E como que as populações que hoje moram na cidade, como que vieram para aí, né? Tem vários processos que levaram a isso, né? Processos externos que hoje, por exemplo, você não vai reconhecer uma cidade, né? A não ser que seja de maioria indígena, como tem alguns casos na Amazônia, né? ou em outras regiões. Piramutã, em Roraima. Mas há de se ver que existem comunidades indígenas que moram em núcleos urbanos, em centros urbanos, em metrópoles, né? E reconhecer também esses lugares, esses territórios, é legítimo, porque há continuidade de populações indígenas aí. Isso não atrapalha o Estado, pelo contrário, ajuda a promover políticas organizadas para essas populações, né?
E uma vez que há um questionamento acerca da mudança cultural, é assim, as culturas, elas vão se formando ao longo do tempo em todos os continentes, né? Mas só que aqui no continente, quando se chegou, né, os representantes europeus, eles fizeram essa mudança de forma drástica, né, bruta, em que muitos foram eliminados, aqueles que se mantiveram, eles se mantiveram com muitas perdas também. Não basta dizer que a cultura ela muda, ela é dinâmica. Tem que se levar em conta que o que fez essas mudanças drásticas, né? E reconhecer populações numa democracia é levar em conta todas essas questões, né? Porque o indígena hoje, como se entende, não é mais aquele indígena que se dava os conceitos, né? Se estabelecia quem é indígena e quem não é, quem deixa de ser. Porque o indígena hoje sabe que ele vai continuar. Ou pelo menos ele está buscando isso, né? Que é uma continuidade através dentro de um Estado, né? Em que as populações sejam reconhecidas pela sua própria Constituição, pelas suas próprias leis, e com uma educação para isso, né? Da população restante, mas também de toda uma política voltada para isso. O que é democracia? A democracia é justamente reconhecer as diferenças. E dentro dessas diferenças é respeitar aquilo que são os valores daquelas populações. Ver que tem outros modos e trazer isso para o palco de discussão em termos de somar, né? Acho que teve tantas coisas na tua fala, né? Acho que consegue pegar um pouco do que é o princípio do capítulo sobre os povos indígenas na Constituição, que não tem a ver só com terra, né? Mas com que vem da terra e se prolonga também na cultura, no direito a uma educação própria, no direito aos próprios costumes, etc., né? E que a gente pode lembrar também que o PL 490, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e a gente espera, né, que o presidente do Senado tenha o bom senso de nunca colocar em votação no Senado, esse absurdo, né? Ele também ataca esses elementos, né? É um PL que é feito para que se possibilite que missionários entrem em áreas de indígenas isolados, por exemplo, com o grande risco de etnocídio e mesmo de genocídio estrito sensu, que a própria situação epidemiológica traz nessas regiões, né? Mas um outro elemento que traz também é sobre esse elemento do processo de espoliação da terra, né? E como marco temporal seria como que uma reiteração desse processo, né? Estava me lembrando do filme Martírio, do Vincent Carelli, né? Que está passado em outro território bem diferente, né? No Mato Grosso do Sul, com os Guarani Kaiowá, e que mostra isso, né? Como é que ao longo do século XX as pessoas foram sendo expulsas dos seus territórios e como com um certo levante a partir de 1980, né? Da constituição das organizações indígenas nacionais entre os anos 70 e 80, como é que eles começam a tentar voltar para esses territórios, né? O processo das retomadas a partir do Marçal Guarani e todos esses pioneiros ali nos anos 80, né? Nesse território do Paraná, Mato Grosso do Sul, etc., né? E então é um processo em que, se tu coloca como linha de corte, 1988, a pessoa está sendo novamente punida depois de ter sido expulsa,
como se fosse uma reiteração da violência, né? Isso nos traz também o como nesses últimos anos, né, principalmente no período do governo Bolsonaro, né, houve um número imenso de reiteração de violências dentro das terras indígenas, dentro da Amazônia de maneira geral, e das zonas de conflito agrário, inclusive indígena, como no Mato Grosso do Sul, como no sul da Bahia, né, muitos pataxós foram mortos mesmo nesse último ano, né? E queria com isso lembrar que hoje é aniversário de 1 ano da morte de Dom Philips e Bruno Pereira, né? E, enfim, te perguntar como é que tu pensa esse processo, né, desse acirramento da violência que aconteceu nos últimos anos na Amazônia. Eu tive no Acre, por conta de uma atividade da ADUNB, né, do ANDE, Sindicato Nacional, em fevereiro, e conversando com as pessoas lá, eu pude ver um processo que eu já adivinhava, né, por conhecer um pouco o Roraima, de que há como que uma invasão do narcotráfico de grandes empreendimentos criminosos, né, nessas regiões, né. Eu imagino que isso esteja acontecendo também nessas regiões. Eu sei que em Roraima tem, não sei como é que está o Amazonas e o Pará, tanto assim, né, mas que eu acho que manifesta um pouco essa, por um lado, falta do Estado, por outro lado, violência do Estado também. Como é que tu vê esse processo nos últimos anos? Sim. A violência, ela sempre esteve, né, em cima dos povos indígenas. Você fala dos últimos anos, vamos dizer que há um período, eu considerando a história, né, eu vou pegar a partir da Constituição para cá, há um período em que as políticas voltadas para a população indígena, elas são implementadas de alguma maneira, né, em questões territoriais, de saúde, de educação. Não é uma coisa que conseguiu resolver em todos os cantos, né? Mas ao longo vou dizer assim, agora, né, nos últimos anos, se tem um acirramento das discussões em cima das populações indígenas dos territórios, porque justamente ficou à mostra, né, de que também a mídia também tem um papel nisso, né? Mas assim como elas são reportadas, né, isso também afeta. E tem também aquela questão da educação, tem a questão da informação acerca das populações indígenas, e tem esse desejo, né, que está ligado com o poderio econômico, né? Tem que não só industrial, mas latifundiário. E nos últimos anos se tem aumentado a violência da população indígena em todos os sentidos, por muitas desinformações e pessoas que alimentam discursos que não é nem um pouco democrático, né, para uma sociedade que deveria estar à frente dessas discussões hoje, né, de questionar, ver para os territórios como um atraso, como um impedimento, né, ver para as áreas ainda não destruídas, ver lucro naquilo, né. Isso cresceu muito porque a desinformação ou outras formas de soluções para o viver bem, elas não são percebidas por uma população que vem aí de um pensamento de mercado, de lucro, né?
de capital, de ganho em cima disso. E não se percebeu ainda que esse tipo de ganância, né, ele vem com um resultado que é a destruição dos recursos naturais. E o Brasil hoje, vamos dizer assim, que está em todo o seu território com esse acirramento, né? Não está só não está só na cidade, né? Está no campo. E cresce os conflitos com isso. Os conflitos, né, nos territórios, o conflito no campo, né? Donos de grandes áreas, os latifundiários, buscam expandir, né, o seu negócio. A agropecuária está aí com isso, cada vez mais expandindo as áreas, né, de pastagens, áreas de agricultura, mas também a mineração, o desmatamento, e sem levar em conta que aqueles territórios podem ser usados de outra forma ou reaproveitados, né, de forma mais sustentável, e também sem levar em conta as populações que vivem nesses lugares, né? Não é só com a população indígena que vem esse acirramento de violência, mas também outras comunidades tradicionais que vivem em todo o território brasileiro. E eu digo assim, nos últimos anos tem crescido muitas falas de políticos, de empresários, nesse sentido de ver aí o lucro, né, nessas terras, e acham que terras dessa forma, em proteção, acham que é um impedimento para o lucro mesmo. E aí tem uma série de resultados, né? Que vem aumenta de forma gigantesca a discussão na própria população que está estendida sobre esses territórios. Muitas vezes são populações também desfavoráveis por políticas públicas de assistência, né? Um exemplo é que quem é que garimpa de forma ilegal nos territórios indígenas, nas áreas de proteção de florestas? São pessoas que não têm emprego nas cidades, ou não estão contempladas com políticas públicas adequadas, né? Não tem oferecimento, né? A oferta em termos de educação, de saúde, de trabalho, né? Se elas saem e vão para para lugares bem distantes e que vão enfrentar vários tipos de misérias em termos né, de doença, de risco, de morte, um trabalho duro, né, que pode dar um lucro momentâneo, mas que a gente vê que o garimpo não garante nenhum bem-estar depois disso para a vida daqueles que vão, né? Tem um acirramento de questionamento sobre os territórios, porque se a população indígena, a população brasileira, ela enfrenta essa questão nas suas bases, né?
da informação, da educação, né, e aplicação de políticas públicas para a sua população como um todo, tanto a que vive nos grandes centros, mas também aqueles que vivem nas zonas rurais, territoriais, né, no país. Lá no próprio Amazonas a gente vê isso, questionamento da população até própria regional acerca dos territórios demarcados, acerca da população indígena, né? Sendo regional, mas que questiona, né? E ver isso como um impedimento, como um atraso, dizendo de novo. Mas por quê? Porque as políticas não foram pensadas, ou elas não são implementadas o que deveria ser, né? Para que todos tenham um acesso adequado às políticas, ao trabalho, às formas de geração de renda, né? Para que se eduque para o manejo dos ambientes. Não se trabalha isso com a população brasileira. A educação ambiental está muito distante, né, de se fazer assim a escola, né? Então está lá nas suas bases. E a gente vê essa visão, justamente a quem chega nos poderes, né? Que tem a ordem de legislar, de falar, né? E que acaba chegando nessas instâncias de decisões políticas com o voto da população, porque, né, estamos numa democracia, em tese, né? Mas aí chega com discursos esses, né, distorcidos, despreparados, mal informados, e acaba que reforçando esse mesmo tipo de visão com a população, para a população nacional. Mas eu vejo dentro dessa discussão uma esperança de que nós temos uma geração nova também no Brasil, que quer entender de forma adequada, né, as discussões políticas, que questionam o sistema de educação, né, buscam esclarecimentos, que querem outro tipo de visão acerca da formação brasileira. Eu encontro pessoas que questionam muitas formas de políticas no Brasil com grande abertura para muitas questões que tem o Brasil, né? Culturais, econômica, política, educação. Tem uma parte da população, sobretudo na juventude, né, quer buscar esses. No final do nosso tempo, né, aqui do Diálogos Adumbe, eu queria agradecer imensamente ao Francisco por essa aula, na verdade, de direito indígena, né, de reivindicação política, de tudo isso. Queria lembrar a quem está nos assistindo, né, que no dia 7 de junho, agora quarta-feira, deve voltar, pelo menos volta à pauta do STF, o julgamento do marco temporal, e que há uma movimentação prevista, né, das organizações indígenas para esses dias a partir do dia 7, né? Nós já temos um acampamento, os moldes do acampamento Terra Livre, que está iniciando ao lado do Teatro Nacional aqui de Brasília, né?
E quem quiser colaborar e somar, eu indicaria procurar as páginas, né, e a mídia das grandes organizações indígenas, como a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, obrigado, Francisco. Não sei se quer dizer uma última palavra para a audiência. Eu quero agradecer esse momento. Eu acho que é importante essa discussão, né, porque mexe com toda a população brasileira, não só a indígena, que estão aí temas importantes que tratam da questão social, mas também ambiental e também de valores, né, e políticas. E se vê uma construção também, uma tentativa de construção ou de questionamento, e também junto, né, de questionamento das bases democráticas. Isso a população brasileira tem que tomar um cuidado, tem que analisar, né. É importante que a população não indígena busque saber, saber quem são os indígenas, para poder comunicar, para poder dialogar. É importante saber dos direitos, sobre o direito dos outros também é importante, né, para que tenha uma abertura para o outro. Então é isso, Pedro. Obrigado. Obrigado, Francisco. Bom, então, essa edição do Diálogos Adumbe, a gente está aqui na TV Comunitária toda semana, e também no YouTube da TV Comunitária e no canal de YouTube da Adumbe, né? Também indicaria a todos a acompanharem por lá, não só esse programa, como os passados e futuros. Agradeço então a todo mundo e até a semana que vem.